Fala pessoal, mais uma live aqui dentro do nosso canal do YouTube, também dentro do LinkedIn. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, muito importante para a área de suprimentos, que é a metodologia 8D. Essa metodologia 8D ela é aplicada na área de qualidade, mas que também pode e deve ser aplicada dentro da área de suprimentos, para que nós possamos medir, né? E quem não mede não evolui. Isso é um lema que eu sempre falo. E todas essas políticas de qualidade, todas essas ferramentas de qualidade, que já são testadas pela área, pela academia, né, com vários artigos, com várias linhas científicas, elas devem ser utilizadas dentro das nossas áreas de compras, logística, almoxarifado, exatamente para que nós possamos aprimorar as nossas ferramentas, usar melhor os KPIs e saber como atingir todos os nossos objetivos junto com os objetivos da empresa, né, os OKR. Então, essa metodologia de 8D, ela é uma metodologia muito importante porque ela transmite exatamente a linha que a gente precisa, muitas vezes, de entender sobre aquele assunto. Então, eu vou começar a mostrar para vocês como que hoje nós podemos usar essa metodologia e como ela pode ser empregada aí dentro das nossas diversas áreas. E, para isso, nós temos que conhecer o básico, né, dessa metodologia. Depois eu vou deixar um artigo que eu publiquei lá no nosso site da To Be Supply, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre a metodologia 8D. Então, o que é essa metodologia? O que ela faz? Ela foi desenvolvida lá pela Ford Motors Company, né? Assim como a metodologia, como a filosofia Lean que foi desenvolvida pela Toyota, a metodologia 8D, né? Ela foi desenvolvida pela Ford Motor dentro da linha ali de 60 a 80, ali de 60 a 70, e ela começou a ser conhecida como a metodologia das 8 disciplinas, né? Ela é uma metodologia conhecida para resolução de problemas. E ela é uma ferramenta, né? Muitos dizem filosofia, muitos falam sobre metodologia, mas eu gosto de trazer como uma ferramenta de qualidade, que ela vai exatamente o quê? Solucionar nossos problemas e identificar e tratar de forma eficaz ali os problemas que são recorrentes. Lembra que muitas vezes eu falo sobre a filosofia Lean, sobre o uso de dados, sobre o uso da estatística, e a filosofia 8D, ela se emprega muito a isso. Você utiliza muito do que você já tem de dados históricos e de situações que você vivencia dentro da área de suprimentos, exatamente para você ter essa possibilidade de resolução de problemas. Então, quando a gente trabalha com a filosofia 8D, né, o que ela nos oferece? Você, quando começa a utilizar essa metodologia 8D, a ferramenta, como você queira falar, ela consiste, né, de uma maneira mais fácil ali, de uma aprendizagem onde você vai aplicar corretamente e trazer inúmeros benefícios ali para a sua organização. Você vai começar a desenvolver ali competências de ferramentas, você pode utilizar essa metodologia 8D trazendo ali o 5W2H, você pode trazer a ferramenta dos 5 porquês, o diagrama de Ishikawa, ou seja, além disso, a equipe que utiliza essa ferramenta dela vai ter uma maior familiaridade com a resolução de problemas e vai ajudar também a trabalhar os problemas futuros. Então, quando a gente fala da metodologia 8D, a gente também está falando sobre um trabalho de equipe, ou seja, ela vai ser baseada numa relação que permite muito maior, uma interação maior, né, das pessoas e dos diversos setores ali envolvidos, e vai estimular aquela cooperatividade, né, aquela contribuição entre as pessoas, entre os colaboradores. A melhoria que a metodologia 8D traz, ela é uma melhoria que, na tratativa do problema, ela vai levar aí a essa melhoria de processos dentro da organização e vai ter reflexo ali nos esforços realizados nas atividades dessa tratativa do dia a dia da organização. Ela também contribui muito para o desenvolvimento ali da mentalidade de prevenção, que é algo também que a linha da qualidade também busca muito, ou seja, eu vou mostrar para vocês que lá na disciplina, como se chamam todos os pontos dessa metodologia 8D, ela vai ser focada em desenvolver abordagens, né, que vão prevenir ali que o problema volte a acontecer. Então, não é só trabalhar o problema, é que ele também não volte a acontecer. E essa metodologia 8D faz isso. E muitas organizações, por exemplo, elas possuem uma dificuldade de desenvolver as suas equipes, a mentalidade do risco. E o risco é uma oportunidade. Todo risco é uma oportunidade para ganho, para avanço. Ou seja, nessa consciência, né, de agir e prevenir. A experiência da 8D ela vai ser gerada exatamente para contribuir nesse desenvolvimento dessa mentalidade, em desenvolver e tirar que o risco não é algo que pode ser aproveitado e deve ser aproveitado sempre. Então, quando a gente fala dessa metodologia 8D, a gente
Como que nós começamos, então, a desenvolver essa metodologia 8D? Como que a metodologia, para aplicar essa metodologia, a gente tem que seguir uma sequência dos Ds, tá? Ela vai ser denominada ali D, conforme descrito ali pela academia e por quem já aplicou essa metodologia. Então, o D0, né, como a gente chama, é onde nós vamos começar a elaborar o plano, né? A gente vai ter ali um plano consistente de criação, um plano que principalmente vai avaliar a aplicabilidade da ferramenta, porque muitas vezes a gente pode entender que ela não se aplica, ou seja, você vai ter que achar uma outra ferramenta de qualidade para tratar. E o 8D não deve ser aplicado para todo ou qualquer problema de organização, porque ele se trata de uma ferramenta bem trabalhosa e ela é bem robusta, né? Que envolve vários pontos e pode ser que você esteja aplicando uma metodologia, uma ferramenta 8D e criando, assim, uma burocracia. Então, não é todo problema que você aplica o 8D. O 8D, geralmente, é aplicado em soluções muito críticas ali, no qual o problema ele é recorrente, ou seja, em situações que já foram ali tentadas outras alternativas, a implementação de outras ferramentas, e acabou ali tendo um resultado contínuo negativo, né? A 8D, ela precisa ser aplicada realmente numa opção adequada e dentro de um plano ali de contenção, né, de informações, trabalhando ali as pessoas envolvidas, o tempo, recursos necessários, entre outras informações básicas que precisam ser alinhadas para dar continuidade nas outras disciplinas, ou seja, nos outros D, como a gente vai estar falando aqui agora. Então, o D1, o que vai ser esse D1? O D1, na verdade, vai ser a construção da equipe, né? O D1, ele é um passo que consiste na construção da equipe, ele vai trabalhar ali com o problema. E é imprescindível nesse D1 que todos os membros da equipe ali, eles conheçam a fundo o problema e de preferência possuam contato direto com ele. Ou seja, se você estiver ali trabalhando com a área de suprimentos, é importante, se você estiver utilizando a 8D dentro do almoxarifado, é importante que todos ali que trabalham com aquele problema, que sejam, obviamente, do almoxarifado, conheçam de perto a situação, ou seja, tenham aquela dor, né, como se chama, do problema, para que eles possam interagir de uma maneira adequada com essa ferramenta. Então, quando a gente fala da 8D, a gente está falando de uma sequência desses Ds. Então, a gente pula agora para o 2, né, que vai ser a descrição do problema. Quando a gente começa a trabalhar com o D2, a gente começa a desenvolver, então, ali aquele problema, descrever o problema, no momento onde a gente vai reunir todas essas informações sobre problemas que estão ocorrendo, ou seja, a gente vai trabalhar com evidências, com depoimentos, com relatos, com relatórios, e vai trabalhar com esses dados, interpretando essas informações e descrevendo de forma clara e detalhada o que aconteceu. Um ponto importante, e é bacana deixar esse escrito, é a natureza, ou seja, interna ou externa, que vai ser ali um facilitador para os passos seguintes, ou seja, nesse momento, a 5W2H, que é uma ferramenta, ela pode ser aplicada ali na disciplina, dentro desse 2, visto que os questionamentos desse 5W2H, eles vão possibilitar trabalhar melhor essa ferramenta do 8D, ou seja, o que, o porquê, onde, o quem, como, o quanto custou, ou seja, todas essas perguntas que fazem ali o 5W2H, eles vão contribuir significativamente ali para o entendimento específico sobre aquele problema. Então, quando a gente passa para o D3 ali, ele vai começar o quê? A desenvolver um plano provisório de contenção, ou seja, ele vai, o principal objetivo desse passo, do D3, é criar e aplicar ações imediatas para exatamente conter esse plano e evitar que danos maiores aconteçam. Ou seja, você já identificou o plano e imediatamente você vai desenvolver um plano provisório, enquanto você está tratando aquele assunto, de contenção. A prioridade da D3 é conter o que a gente chama de caos, né? O pior dos mundos, né? Enquanto a investigação que você está fazendo, a investigação da causa raiz do problema, ou seja, você vai querer saber como que aquele processo está sendo realizado, como que aquilo está afetando o seu cliente e sofrendo, e quais as consequências que ele está sofrendo. Não é porque se trata ali de um plano provisório que as ações devem ser planejadas, claro, às pressas, ou sem cautela. Pelo contrário, tá? Isso precisa ficar claro. O plano e ação tem que ser elaborado e desenvolvido para agir de forma muito mais eficaz e eficiente que o processo, por exemplo, que continue a sua situação ali operando de uma maneira adequada. Você não pode querer que o seu plano, nesse momento, ele interrompa o que você está trabalhando ali com ele. Então, isso não pode ser de maneira nenhuma feito. Quando a gente passa, então, para D4, a gente vai identificar e eliminar
eliminar a causa raiz. Enquanto o problema está sendo contido ali na D3, né, esse é o momento da D4, de você investigar a fundo aquele problema e encontrar, então, a causa raiz. A ferramenta, então, dos 5 porquês, o diagrama de Schall, eles podem e devem ser utilizados ali para apoiar a análise, aonde você vai trabalhar para ajudar a identificar, então, a fonte daquele problema. Quando a gente passa desse D4 e vai para o D5, começa assim ali a escolha da verificação da solução, ou seja, pode ser que as ações ali definidas dentro daquele plano da ação do D4 não seja suficiente. Você acha que aquilo ali não é suficiente para resolver de fato aquele problema, e por isso que é necessário, então, avaliar as ações definidas num plano aonde você vai observar realmente quais são as ações capaz de solucionar aquele problema, ou seja, você vai ter que agir na causa raiz dele. E caso julgar, se você julgar aquilo necessário, você vai criar critérios de verificação que podem ser criados a fim de verificar se o plano que você está criando ali, o plano de ação proposto, ele vai resolver de forma eficaz ali o seu problema. Então, essa D5 é muito importante para a escolha da verificação da solução. Quando a gente passa para D6, a gente vai começar a implementar a solução permanente. Esse é o momento de implementar o plano de ação proposto, ou seja, a gente vai começar a acompanhar a execução daquelas ações ali para garantir que ele está sendo executado de maneira ali conforme foi planejado. E além disso, pessoal, é muito importante monitorar, né, de curto prazo ali, para estabelecer uma solução ali definitiva para o problema, né? E nesse passo no D6 é muito importante que essa ação de contenção, ela que foi criado lá no D3 possa ser removido, tá? Porque no D3 você lembra que a gente começa a criar uma contenção. Já no D6, a gente, quando começa a implementar a solução, a gente retira a solução paliativa para implementar a resolução, a solução final. E caso nós durante ali essa implementação, julguemos necessário criar um critério de verificação que pode ser criado dentro do processo a fim de verificar se o plano realmente proposto, ele resolverá de forma eficaz ali o problema. Então, essa D6 aqui, ela é muito importante. Quando a gente fala na D7, né, a gente vai ter prevenir o problema, a gente vai começar a trabalhar esse problema para que ele não apareça novamente. O foco dessa disciplina vai ser evitar que o problema volte a acontecer novamente. Dentro disso, né, e para isso é fundamental que nós trabalhemos ali a causa raiz, ou seja, a gente vai analisar ali sistemicamente como a mentalidade de prevenção, ou seja, da gestão de risco, né, aonde pode prevenir o reaparecimento desse problema, porque dentro de uma política de qualidade, a gente trabalha, essa ferramenta de qualidade, a gente trabalha exatamente para que ela não volte a acontecer, a gente não trabalha somente para estancar um problema, a gente trabalha também para que ele não volte a acontecer. E, por exemplo, modificar o processo de um procedimento que você vai ter ali em relação ao processo onde o problema foi identificado, você vai estar aplicando, então, ali as melhorias em conjunto em todos os processos, para que ele não volte a acontecer. Uma dica útil que eu sempre deixo aqui, nesse passo, é realizar a análise de risco do problema conjunto com todos os envolvidos ali de perto do problema e identificar e também implementar as ações preventivas dessa ação, se for, então, necessário. Então, esse 7 é muito importante. E aí a gente chega na D8. A D8, a gente vai começar a comemorar, então, aquele resultado, né? Porque é muito importante também que dentro das ferramentas de qualidade, nós, ao identificarmos que aquilo foi trabalhado de maneira assertiva e corretiva, nós comemoramos com a equipe ali o sucesso, ou seja, o trabalho duro, finalizado ali, é hora de comemorar, é hora de reconhecer, e que isso é fundamental, né? O reconhecimento para manter uma equipe ali engajada. E aí você trabalha isso, afinal, esse resultado, eu coloco aqui, ele foi atingido e só foi possível dentro de um trabalho conjunto dos esforços ali de todos os envolvidos. E as políticas de qualidade falam muito sobre isso. E quando a gente fala aí de um resumo, né, dentro de todo esse resumo da metodologia 8D, esse resumo ele significa o seguinte: ele é uma técnica, então essa é a resolução, esse resumo dessa metodologia, que ela é uma técnica de resolução de problemas, onde ela já foi mais do que comprovada e ajuda as equipes a identificar e resolver esses problemas muito de forma sistemática, né? Ela vai resolver de forma sistemática e também estruturada como uma boa ferramenta de qualidade.
E quando a gente fala nisso, a gente começa a trabalhar isso em diversos setores e também em diversas áreas, como as nossas áreas de suprimentos, compras, logística, almoxarifado, e principalmente a gente vai trabalhar ali na vantagem de concentrar essas causas fundamentais do problema, garantindo ali essa solução mais eficaz ali e duradoura. Então, quando a gente fala dessa ferramenta, a gente trabalha exatamente para que a gente tenha essa possibilidade de ter uma ferramenta onde a gente possa, então, trabalhar de forma efetiva ali dentro dos nossos processos de compras e assuntos, né, de compras, logística, almoxarifado. Eu comentei com vocês que existe um artigo, onde esse artigo vai estar dentro do nosso canal lá de suprimentos. Eu vou deixar para vocês aqui, para que vocês possam identificar esse artigo de uma maneira onde vocês possam ter esse artigo lá dentro da To Be Supply. É só vocês procurarem lá. To Be Supply, metodologia 8D para cadeia de suprimentos, vocês acham de uma maneira bem rápida dentro das nossas redes sociais, principalmente lá no nosso canal da To Be Supply, que eu estou deixando aqui, ó, na tela para vocês, é o tobesupply.com.br. E também nas redes sociais, vocês nos acham lá, o @ do Instagram, todo dia tem um assunto novo, como o LinkedIn, o meu particular e o da To Be Supply, todos os dias eu coloco uma matéria ou uma newsletter para vocês de suprimentos, e também no Instagram, no Facebook, no TikTok. Quem acompanha essas redes sociais, é só colocar o @ To Be Supply dentro do Instagram. Se inscrevam no canal, ele é aberto, mas é legal vocês se inscreverem, porque aí vocês vão estar recebendo a notificação de que foi colocado um dos assuntos de suprimentos e tal. E também, dentro dos nossos cursos, lá dentro do nosso canal da To Be Supply, tem os cursos da To Be Supply, cursos de Lean, filosofia Lean, sobre metodologias ágeis, sobre almoxarifados, compras estratégicas, procurement operations, ou seja, é bem completo. Além dos nossos e-books e também das nossas ferramentas de qualidade. Ou seja, tem bastante coisa e não dá para falar que você não está conseguindo informação, porque a gente sabe que isso tem lá. Beleza? E agora, como eu sempre falo, bora comprar. Tchau, tchau.